Nessa videoaula, eu separei alguns exemplos do mundo real de como as marcas estão usando tanto a análise de dados quanto o Big Data para alavancarem ainda mais os seus negócios. Lembrando que tanto a análise de dados quanto o Big Data, eles andam de mãos dadas. Vocês já sabem que a análise de dados é feita para descobrir os padrões ocultos, correlações e também para fornecer insights para melhores tomadas de decisões nos mais diferentes tipos de negócios. O primeiro exemplo que eu trouxe, onde a análise e o Big Data são aplicados nas marcas, é no aumento da aquisição e retenção de clientes. Então, toda empresa sabe que o ativo mais importante dela é a clientela. Não existe uma única empresa que possa chegar ao sucesso sem primeiro ter que estabelecer uma base sólida de clientela. Mesmo elas tendo essa base, elas não se podem dar ao luxo de desconsiderar a concorrência que enfrentam. Se uma empresa demora a aprender o que os clientes estão procurando, é muito fácil começar a oferecer produtos de baixa qualidade. No final, elas estarão perdendo clientes e isso irá criar um efeito do sucesso. Com análise, as empresas conseguem observar vários padrões e tendências relacionadas aos seus clientes. Teoricamente, quanto mais dados uma empresa coleta, mais padrões elas conseguem identificar. No mundo empresarial moderno, na era da tecnologia em que a gente está, é muito fácil coletar todos os dados que essas empresas precisam. Isso significa que é muito fácil entender o cliente moderno. Basicamente, tudo o que é necessário é ter uma estratégia de análise para maximizar os dados que está à disposição. Com o mecanismo adequado de análise de dados do cliente, uma empresa terá a capacidade de obter insights comportamentais críticos sobre os quais ela poderá agir para reter a base de clientes de que elas tanto precisam. Compreender os insights do cliente permitirá que a empresa seja capaz de entregar o que os clientes desejam, e esse é o passo mais básico para atingir a alta retenção de clientes. Uma empresa que faz isso é a Coca-Cola. Em 2015, ela conseguiu fortalecer a sua estratégia de dados, construindo um programa de fidelidade digital. O diretor de estratégias de dados da Coca-Cola falou numa entrevista que a análise de dados e o Big Data está fortemente por trás da retenção de clientes da Coca-Cola. Eu trouxe um trecho de uma entrevista em que ele fala da importância da análise e do Big Data para vocês terem uma ideia do quão poderoso é essas ferramentas. Eu vou ler aqui para vocês, abre aspas. Os dados desempenham um papel cada vez mais importante no marketing e no desenvolvimento de produtos. Os consumidores fazem um ótimo trabalho em compartilhar suas opiniões conosco, seja por telefone, e-mail ou redes sociais, que nos permitem ouvir sua voz e ajustar a nossa abordagem. Os dados também estão nos ajudando a criar conteúdo mais relevante para diferentes públicos. Queremos nos concentrar na criação de conteúdo publicitário que fale de maneira diferente para diferentes públicos. Algumas pessoas adoram música, outras pessoas assistem a todos os esportes. Não importa a época do ano, nossas marcas já são visíveis nesses espaços. Estamos trabalhando duro para usar os dados para trazer conteúdo de marca alinhado com as paixões das pessoas. Fecha aspas. Eu até deixei em negrito algumas palavras-chave, que é para vocês verem o quanto que a Coca-Cola leva a sério a coleta dos dados e a análise desses dados. E baseado nos conhecimentos que elas adquirem, elas ajustam a abordagem delas para melhor atender esses diferentes públicos, para alinhar o conteúdo da marca com as paixões dessas pessoas. Isso tem dado tão certo que a Coca-Cola, sendo uma empresa que já é grande, conseguiu em 2015 alavancar ainda mais os seus negócios e obter ainda mais clientes. Trouxe onde a análise e o Big Data é utilizado por grandes empresas é na oferta de insights para a parte do marketing. A análise ela pode ajudar a mudar toda uma operação de negócio,
E isso inclui a capacidade de corresponder às expectativas do cliente, alterando toda uma linha de produto da empresa, se for necessário, e garantindo que as campanhas de marketing sejam poderosas. Durante muito tempo, as empresas gastaram milhões com anúncios que muitas vezes não davam retorno. E isso acontecia, talvez, por pularem a fase de pesquisa, a fase de análise. Depois de anos cautelosos, o setor de tecnologia de marketing e publicidade passou a adotar análise de dados em grande escala. O setor de marketing e publicidade começou a fazer análises sofisticadas, e isso envolve observar toda a atividade dos seus clientes, que eles percebem que para obter insights sobre o comportamento desses clientes, eles precisam coletar e analisar os dados deles. A análise resulta na capacidade de alcançar campanhas focadas e direcionadas. Uma campanha mais direcionada e personalizada significa que as empresas podem economizar dinheiro e garantir eficiência. Isso ocorre porque elas visam clientes de alto potencial com os produtos certos. A análise é boa para anunciantes, pois as empresas podem usar esses dados para entender o comportamento de compra dos seus clientes. A Netflix é um bom exemplo de uma grande marca que usa análise para uma publicidade direcionada. Com milhões de assinantes, ela coleta dados que são a chave para alcançar os status da indústria em que ela se encontra. Se vocês tiveram a chance de assistirem, de ter alguma conta na Netflix, você já deve ter percebido que elas enviam sugestões dos próximos programas e que a gente deveria assistir. Basicamente, isso é feito usando os nossos dados, que foram coletados através de pesquisas e observações. Esses dados são usados para fornecer informações sobre o que mais interessa aos assinantes. Esse tipo de atendimento personalizado tem grande impacto na experiência do usuário. De acordo com a própria Netflix, mais de 75% da atividade do espectador é baseada em recomendações personalizadas. Esse poderoso uso de análise de dados também contribui significativamente para o sucesso do negócio. Se vocês observar a estatística de receita e uso, vocês verão que a Netflix ela domina consistentemente o mercado global de streaming e que ela cresce ano após ano. Então aqui a gente vê outra marca muito famosa que cresceu ainda mais com o uso direcionado de análise e Big Data. É o gerenciamento de riscos. Ser capaz de prever o risco potencial e acabar com ele antes que ele ocorra é fundamental para que o negócio continue lucrativo. Até agora, a análise ela contribuiu muito para o desenvolvimento de soluções de gerenciamento de risco. As ferramentas disponíveis, elas permitem que empresas quantifiquem e modelem os riscos que enfrentam todos os dias. Considerando a crescente disponibilidade e diversidade de estatísticas, a análise de dados tem um enorme potencial para melhorar a qualidade dos modelos de gerenciamento de riscos, e isso já está sendo aplicável, inclusive. Um sistema de análise adequado ajuda a garantir que as áreas de fraquezas ou riscos potenciais sejam identificados. Um exemplo de uma marca que usa análise de dados para o gerenciamento de riscos é o banco UOB de Singapura. Por ser uma instituição financeira, existe um grande potencial de perdas se a gestão de risco não for bem pensada. O banco ele testou um sistema de gerenciamento de risco baseado em análise de dados. E esse sistema conseguiu reduzir o tempo de cálculo do valor em risco. Então, o que antes, sem um sistema de gerenciamento baseado em análise, então, antes o sistema de gerenciamento que eles possuíam levavam 18 horas, mas o atual sistema baseado em análise de dados consegue fazer o mesmo em apenas alguns minutos. Por meio dessa iniciativa, o banco possivelmente poderá realizar análise de risco quase que em tempo real no futuro próximo. Se não, em tempo real, né?
Outra grande vantagem é a capacidade de ajudar as empresas a inovar e desenvolver seus produtos. As organizações começam analisando o máximo de dados que é tecnicamente possível antes de projetar novas linhas de produtos e redesenhar os produtos existentes. Todo o processo de design deve começar estabelecendo o que exatamente se adapta aos clientes. Existem vários canais através dos quais uma organização pode estudar as necessidades dos seus clientes e ainda ela pode identificar a melhor abordagem para capitalizar essa necessidade com base na análise que foi feita. Há uma frase que diz que já não se pode confiar nos instintos nos dias atuais. Para melhorar a qualidade e simplificar o desempenho da fabricação, as empresas precisam coletar dados. A intuição basicamente não é mais confiável se uma organização deseja competir em pleno século XXI. Isso significa que essas organizações devem criar meios para rastrear seus produtos concorrentes e obter feedbacks dos clientes. Uma vez que os dados são disponibilizados, uma análise é conduzida para garantir que o raciocínio lógico seja aplicado antes que um plano de ação seja elaborado. Felizmente, fabricantes de produtos de todos os tamanhos têm uma vantagem única quando se trata de coletar e aproveitar a análise de dados. E isso significa que as organizações podem facilmente melhorar sua linha de produtos produzindo produtos inovadores. E um exemplo de uma empresa que usa análise para impulsionar e desenvolver seus produtos é a Amazon. A logística orientada por dados fornece à Amazon a experiência necessária que permite a criação e a obtenção de um maior valor. Com foco na análise de dados, os alimentos integrais que a Amazon oferece são capazes de entender como os clientes compram mantimentos e como os fornecedores interagem com o dono da mercearia. Esses dados fornecem informações sempre que houver necessidades de implementar novas alterações. E por fim, a análise de dados e o Big Data podem ser utilizados também no gerenciamento da cadeia de suprimentos. A análise oferece às redes de fornecedores maior precisão, clareza e insights. Por meio da aplicação de análise, os fornecedores obtêm inteligência contextual em todas as cadeias de suprimentos. Basicamente, por meio da análise de dados, os fornecedores conseguem escapar das restrições enfrentadas anteriormente. Isso ocorreu por meio do uso dos sistemas tradicionais de gerenciamento empresarial e dos sistemas de gerenciamento de cadeia de suprimentos. Esses aplicativos legados não aproveitavam a análise de dados e, portanto, os fornecedores incorriam em enormes perdas e estavam propensos a cometer erros. No entanto, por meio de abordagens modernas baseadas em análises, os fornecedores eles começam a alavancar níveis mais altos de inteligência contextual necessários para o sucesso da cadeia de suprimentos. Sistemas modernos de cadeia de suprimentos baseados em análises permitem redes de fornecedores mais complexas. Eles são construídos com base no compartilhamento de conhecimento e na colaboração de alto nível para a obtenção de inteligência contextual. Também é essencial observar que os executivos da cadeia de suprimentos consideram a análise de dados como uma tecnologia disruptiva. Isso é baseado no pensamento que estabelecerá uma base para a gestão de mudança nas organizações. Um exemplo de uma marca que usa a análise para a eficiência da cadeia de suprimentos é a PepsiCo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ela é uma empresa de bens de consumo embalados que depende de grandes volumes de dados para o gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos. A empresa está empenhada em garantir que eles reabasteçam as prateleiras dos varejistas com volumes e tipos de produtos adequados. Os clientes da empresa fornecem a ela relatórios que incluem o estoque do armazém, e esses dados são usados para reconciliar e prever as necessidades de produção em remessa.
Dessa forma, a empresa garante que os varejistas tenham os produtos certos, nos volumes certos e na hora certa. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado e até a